Olá, muito bem-vindos ao nosso Perfil Cast número 4. Num novo cenário, agora a gente está mais à vontade, mais confortável, mudando um pouco aquele paradigma da mesa, né? Que aquilo não... tá ficando meio ultrapassado, né? Então a gente está sempre inovando, inclusive na forma como a gente se apresenta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, sobre o mundo da segurança e as mudanças que a gente está vendo aí com Broadcom, VMware e novas tecnologias com Proxmox e SUSE, que é um parceiro que a Perfil está integrando. E vamos avançar um pouco nesses temas que eu acho que são tão importantes no nosso dia a dia, né? A evolução está tão rápida. Então aqui comigo está o Nando, nosso Head de Negócios Internacionais e Head de Marketing. Então o Nando tem 2 cadeiras na Perfil hoje, na Perfil Comp como Head de Marketing e na Perfil Global é o diretor de vendas então da empresa para o Brasil, que estamos evoluindo muito rápido, né? Nosso pipe está grande, né, Nando? Então a gente tem um compromisso grande e tem muita inteligência artificial envolvida nisso, né? Não só a inteligência artificial como o HPC, mas a inteligência artificial ela normalmente está envolvida em todos os nossas ações em pesquisa e desenvolvimento. E não é só nisso, né? A gente já vem há 2 anos fazendo uma oferta de infraestrutura gigantesca em IA. Eu acho que já falei em algum outro podcast aqui sobre a nossa estratégia com inteligência artificial, que enquanto todo mundo discutia qual era o caminho que ia fazer, se ia desenvolver, se ia criar uma solução, a gente focou em entregar a estrutura para que essas pessoas possam rodar IA. Então, nesse último ano, a gente, além de ter feito muitas vendas de fábricas de inteligência artificial, assim que a gente chama, né, AI Factory, ou seja, servidores com estruturas com GPUs, nós também fomos reconhecidos como o maior canal de vendas de infraestrutura de inteligência artificial para a América Latina da Dell Computadores. Então, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento de todo um esforço feito, e isso tudo em 1 ano. E esse ano nós vamos repetir essa dose se tudo der certo, né? Estamos caminhando rapidamente com isso. Tu sabe como às vezes a gente fica muito de bastidor assistindo, quando a gente vem pra frente da câmera, a gente fica até meio acanhado, né? De ficar aqui, Não é o caso do Igor que já tá... O problema é que tu ficou encarando a câmera, hein? Não precisa encarar, ela não vai morder, né? É isso mesmo. Mas é sempre um prazer a gente estar conversando sobre. Eu acho que o Perfil Cast tem uma... Tenho certeza que ele tem muito a agregar hoje pros ouvintes, tanto que a gente tá lançando agora, né? A Gabi vai lançar pra gente aí agora, né? A Gabi também é do marketing. Vai lançar um podcast no Spotify também. Para perfil, vamos ótimo. fazer um perfil cast Não sabia dessa novidade, no ó, Spotify. Novidades entregues diretamente aos nossos ouvintes. Aí, ó, é isso mesmo. Por quê? Porque a gente quer deixar um material permanente para que a pessoa possa ter esse acesso e ela se atualize também. Vejamos assim, você é um cara referência na tecnologia no sul do Brasil e você é uma pessoa que traz esse conhecimento diretamente lá de fora. De fora onde? Aonde se fabrica, onde se começa, onde se tem a ideia. Então, falar sobre inteligência artificial, quando vem pro teu lado, é chover no molhado, né? Porque é onde nós, como provedores de tecnologia, a gente tá sempre um passo à frente para trazer para o nosso país. Nosso país não é um país que desenvolve tecnologia especificamente, como os Estados Unidos e a China em si, mas nós somos dependentes dessa tecnologia e a gente, sabendo as tendências que estão sendo desenvolvidas, a gente consegue falar com mais excelência aqui, né? Sim. Bom, eu acho que a gente falar em tecnologia, a gente não precisa conhecer nada disso, né? A inteligência artificial já está envolvida hoje na grande maioria das pessoas. Eu vou dar um exemplo mas muito simples. Ontem a gente teve os lançamentos da Apple, né, do iPhone 17, que está bombando a gente chama de hype, né? Tá no hype. No top trend aí das notícias. E quando a gente olha o que na verdade todas essas companhias gigantescas estão fazendo, elas estão incorporando inteligência artificial dentro das suas plataformas. Eu atualizei para o iOS 26 agora, ao meio-dia, e ele automaticamente já alterou a minha configuração, que eu tenho um bloqueio de ligações, né, para mim não receber ligações desconhecidas, porque passo o dia inteiro querendo vender. Hoje as pessoas se conectam pelo WhatsApp.
ou por algum outro meio de mensagem. Aí a pessoa te avisa que vai te ligar, te liga e as pessoas conversam. Não existe mais ligação telefônica, isso acabou. Quem está ainda ligando para número fixo, bom, não é mais a prática hoje do mercado atual. Virou tipo um negócio manjado que nem tu receber e-mail marketing, né? Cara, e aí é aquela montoeira de bobagem que ninguém lê, né? As pessoas não têm mais esse tempo. E aí o iPhone agora, então, lançou uma tecnologia em que a pessoa te liga, se não está no teu contato, ela vai ter que se apresentar. É uma secretária eletrônica via inteligência artificial em tempo real. E tu vê que é um negócio recente que atualizou ontem? Já atualizou pro 26 ontem, né? Já Atualizei agora ao meio-dia. Agora meio-dia. Já no lançamento. Não, já está funcionando. Então, esse é um pequeno exemplo de como a IA está presente. Outro exemplo simples, quando a gente chama um chatbot de uma companhia telefônica, uma companhia elétrica, para abrir um chamado técnico de uma falta de energia elétrica, por exemplo, lá não é uma pessoa que vai te respondendo, é um chatbot em IA. As Humanizado. companhias de avião, né? Companhia aérea. Então, a IA, para as pessoas hoje que estão nos ouvindo e que não são da área de tecnologia, não se preocupe, você já tem algum tipo de contato com a IA. O fato é que a inteligência artificial hoje, ela já não é mais o futuro, ela faz parte do nosso dia a dia, na presença que a gente está trabalhando. Eu, particularmente, já tenho começado a usar isso e até posso contar rapidamente a história. Nós estávamos indo para um evento lá em Santa Catarina em 2022, eu acho que foi 2022, em fevereiro de 2022. E eu me lembro que o nosso colega o Edmund disse assim, cara, o ChatGPT, disse pra ele, mas isso é mais uma bobagem do mercado, né? Porque é tanta coisa. Eu tive, para uma ideia, naquele momento eu era um ignorante dessa área, não sabia o que era ChatGPT. Mas... eu disse pra ele, cara, nem vou olhar isso aí, porque é tanta coisa que eu não dou conta, né? Mas eu cheguei em casa, obviamente, como eu sou um cara que não consigo me aquietar, né? Fui procurar quem era esse tal do ChatGPT. Acho que tinha recém-lançado, né? A gente tava juntos, né? Recém tinha lançado. Tava lá. Acho que fazia nem um mês que tinha lançado. Não faço ideia. Para mim foi, tipo assim, naquela hora eu comprei aquela informação como... sei lá, mais uma promoção de meio marketing. Exato. Eu lembro que a gente começou a discutir, porque eu já estava utilizando o ChatGPT, e daí a gente começou a debater sobre o assunto, e aí tu disse, isso aí é bobagem. É mais uma, não? É mais uma, falar, né? Tipo assim, cara, deve ser mais uma viagem do mercado de tecnologia para vender umas milhas de dólares, e era isso. Só que daí eu entrei no ChatGPT, eu fiz a minha inscrição, não tinha como baixar na hora, tinha que entrar numa fila. Eu entrei numa fila, fui selecionado, baixei o ChatGPT 3 ou 4, acho que na época era o 3.5. Cara, e comecei a perceber que lá... acho que era o 2. Eu já entrei no 3. O 3? Então tá. Era o 3.5. Depois aí teve a versão Plus, que acho que foi para 4 e depois 4 Omni. É verdade, tá certo. E aí, cara, eu baixei aquele treco lá e, enfim, eu tenho algumas dificuldades de escrita, enfim, e muita coisa para fazer, né? E isso começou a me ajudar numa atividade muito simples que eu tinha, que era escrever muito e-mail, e eu precisava me atentar a escrever aquilo. Mas sim, eu sempre tive, eu acredito que seja um TDAH ou algum tipo de dislexia de leitura, né? Isso, enfim, acho que todo mundo tem um pouco de algum tipo de... E até falo isso com maior naturalidade, acho que a pessoa ter uma dificuldade hoje não é uma limitação, é muito pelo contrário, faz parte do dia a dia e a gente busca... como é que eu posso explicar? Alternativas para superá-las. E encontrei isso durante os 27 anos de empresa e isso nunca foi um empecilho para crescer e desenvolver os negócios que eu administro. A questão não é a inteligência que a gente aprende de uma maneira cotidiana. É a forma como a gente usa e absorve o conhecimento e aplica ele. Então, eu realmente sou muito focado e depois eu até acabo essa história do chat, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que o que eu escuto muito ainda hoje em dia mas o fulano de tal, Bill Gates, não se formou. O fulano outro lá, faculdade... Não... Isso é uma total... não queria ser deselegante aqui, mas uma total desculpa para ti não fazer aquilo que é importante. Estudar é o mínimo que uma pessoa deve fazer. Agora, o que eu quero dizer é que o fato de tu fazer um ensino médio, de fazer uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, nem todo mundo aprende igual. Mas o networking disso, a maneira como tu vai te
vai evoluir teu conhecimento, a forma como tu vai colocar as informações, ou tu vai aprender a utilizar aquele conhecimento de uma maneira que vai te fazer crescer, isso não existe. E eu sempre digo, a faculdade, eu me formei em Administração e Comércio Exterior, muitos dos meus colegas na época estavam lá para cumprir uma tabela, porque tinha que ser formado. Eu não, eu fiz administração e sempre conto a história de que eu reprovei em processamento de dados, na época acho que era esse o nome, e dei a graça, acho que Deus vai provar desse cara, tu não vai fazer essa faculdade, porque isso não é para ti, o teu negócio é administração, é gestão de negócios. E eu sempre gostei de TI, então hoje faço gestão, a Perfil é uma empresa de tecnologia, então eu estou fazendo aquilo que eu mais amo na vida com aquilo que eu mais gosto, que é administrar com tecnologia. Acho que esse é um casamento. Mas aí, então, eu tive a graça de reprovar no primeiro vestibular. Fiquei um ano entre o ensino médio e a faculdade, num ano que hoje a gente chama de ano sabático, né? Não estudei especificamente, mas eu acertei, porque daí eu entrei na faculdade de administração. E aí que eu descobri minha real profissão, né? Que legal. Então, que é aquela máxima, né? Quando uma porta se fecha, a outra se abre. Eu quero só acabar o assunto do chat, porque daí as pessoas, mas daí... Então, eu comecei a usar o chat GPT para me ajudar nas correções de e-mail, e lá no começo eu cometi o erro que todo mundo comete. Espero que você se encontre bem. Isso é um clichêzinho de chat GPT que a pessoa tem que entender. Hoje, se você vai usar um chat GPT, a gente já está em 2025, o chat GPT avançou... Eu gosto de fazer a comparação porque a Apple, quando ela lança o M3 para o M4, né, que são os processadores, ela bota lá 40% de maior eficiência. Hoje nós podemos dizer que o chat GPT para o GPT-5, talvez a gente está falando aqui, eu não faço ideia de quantas vezes, mas ele é 10 vezes mais evoluído, né? Posso dizer em termos de harmonia de fala, assertividade e tal. E outra que conforme a gente vai usando esse cara, ele vai te conhecendo. Eu tô falando do ChatGPT, mas a pessoa pode estar usando o Perplexity, pode estar usando o Grok da Tesla, né? Do Elon Musk? Do Elon Musk. Eu esqueci o nome da empresa do cara. É o XAI, não? É o Grok 4, o Grok 4, agora só... acho que é a XAI que faz, né? XAI, pode estar usando o Gemini. E aqui eu convido todos vocês devem ter uma assinatura desses caras, porque esses caras, uma premium é importante ter. É muito diferente o ChatGPT Free do que o ChatGPT Plus, por exemplo, que inclusive agora existe pelo menos quem usa iPhone, no iPhone ele já é mais barato comprar ele diretamente no site, então ao invés de pagar R$ 129,99, se eu não me engano, mensal. E para quem faz a assinatura anual é R$ 999, 990, uma coisa assim. Então, ganha 2 meses grátis. Uhum. E aí a gente, então no meu caso, eu fui utilizando ele no começo, depois fui pro plano Plus, comecei a pagar esse valor, né? Vi que tinha valor na minha vida. Hoje, se você for lá no meu escritório, cara, tô agora agregando mais um monitor, porque esse vai ser o meu monitor dos agentes. Eu tenho vários agentes, eles trabalham para mim o dia todo. Enquanto eu estou fazendo alguma coisa, ele está trabalhando em outra situação, ele tem um corretor de e-mails automático já com a minha configuração. Eu tenho um editor automático que quando a gente faz eu te mando aqui as newsletters ou, enfim, os artigos, sou eu que escrevo eles, né? Uhum. Mas ele vai lá e daí faz isso tudo num conceito que eu mandei ele fazer, que eu configurei para ele fazer, ele já me conhece, são 4 anos de conhecimento meu, né? Então, a base de dados que o ChatGPT tem sobre o Igor é muito grande, eu não tenho nada a esconder, então não escondi nada para ele. Uhum. E dou autorização para isso também. Então, ele escreve com as minhas palavras. Às vezes eu estou dirigindo, por exemplo, Nando, o ChatGPT 5 tem transcrição, então eu vou falando para ele que eu quero que ele escreva, eu sei lá, estou indo a Porto Alegre com tempo dentro do carro, estou pensando, tive um insight. É onde a gente tem mais ideias, né? Mais ideias. Eu aperto o botãozinho do microfone, faço a transcrição para ele. É como se eu estivesse escrevendo, só que ele está... É como se eu estivesse numa audiência num Tribunal de Justiça, e que tem lá o escrivão, não é? Acho que é aquele cara que fica no computador digitando tudo que fala. Isso. Ele é isso hoje. Esse cara é um IA. A minha IA é o meu escrivão. Então eu falo, ele vai colocando lá, e aí eu boto ele nesse agente, ele faz aquilo que eu te mandei ontem, por exemplo, que foram todos os artigos prontos. Uhum.
E tu vê que foi uma coisa que na época, como qualquer novidade que vem, às vezes a gente se bloqueia, ou às vezes não acredita, mas em compensação hoje tu é o cara que mais, e eu falo por mim, porque na época eu já estava usando e tem um certo domínio ali do chat GPT, mas hoje tu tá nível hard do chat GPT. De novo, isso tudo adaptado para o meu trabalho. Então, cada um tem uma demanda. Por exemplo, assim, o executivo de contas. O executivo de contas, hoje, ele não precisa mais... ele pode, obviamente, fazer do jeito que ele quiser, né? Mas o vendedor, o executivo de contas, ele pode hoje usar o chat GPT ou qualquer outro... Quando eu falo chat GPT, eu estou sendo genérico aqui. Pode ser Gemini, pode Sim. ser Perplexity, pode ser, sei lá, o que tem no mercado que a pessoa prefere usar. Eu acho que, inclusive, isso é muito particular. A gente está muito... o ChatGPT hoje É que ele foi o primeiro, ele né? é o primeiro, mas, assim, existem outras LLMs e cada um se adapta com o que achar mais conveniente. Eu uso o ChatGPT, mas é porque estou acostumado, estou adaptado, ela tem todo o meu histórico. E é difícil criar um histórico desse com outro LLM de uma hora para outra. Mas ele pode pesquisar qual que é o público-alvo, qual que é, por exemplo, em governo, qual que é a verba disponível que ele tem. Tudo isso é público e ele faz automático, ninguém mais precisa perder tempo com isso. E não é uma coisa fácil, porque eu vejo que nem o meu time consegue executar isso de uma maneira eficiente. Eu não sei nem se eles têm esse chat GPT, né? Lá na empresa, eu tenho pago para algumas células o GPT Teams, né? Então já tem sido usado para muitas atividades. O problema é que isso não é uma coisa que a empresa impõe, né? Isso é uma coisa das pessoas. É bem pessoal o negócio. Né? Então, não adianta eu chegar para alguém e te entregar uma licença, porque a gente tem lá, por exemplo, o Copilot, que é a licença hoje da Microsoft, nós temos contrato com a Microsoft, todo mundo usa o Copilot. Eu, particularmente, acho o Copilot muito... um copiloto mesmo, né? Do Windows. Ele não é exatamente um LLM como, apesar de usar ChatGPT, né? Mesma coisa do Apple Intelligence. Ele é feito para as ferramentas da Apple, ele não é o ChatGPT. Uhum. Tanto que ele não tem uma interface de comunicação, né? Então, cada um deve buscar isso para si. Acho que tem, e até falei no passado, em algum outro podcast, algum outro momento, sobre... As pessoas têm hoje assinaturas de TV, de streaming, tem assinaturas de áudio, que também deve se chamar por streaming, né? Tem o quê? Netflix, Apple Netflix e tal. TV. Eu acho isso é importante que tenha, porque a gente precisa viver e precisa curtir a vida. Agora, o conhecimento que o ChatGPT traz, ou uma IA traz, o apoio no trabalho, deve ser avaliado se faz sentido não ter ou ter. Ali é uma questão de cada um. Eu não posso me intrometer na vida da pessoa, porque ela vai dizer, não, eu ainda leio a Barça. Tudo bem, faz parte da vida. Mas eu vou te dizer, tu lê a Barça, tu vai perder ali talvez uns 10 anos da tua vida por nada. Porque com alguns cliques e alguns dígitos, tu tem informação rápida na mão. Pra gurizada nova, aí a Barça é do nosso tempo aí da década de 90, 80, 70. Eu não tive Barça porque era muito caro, a minha família não tinha dinheiro pra comprar isso. Era muito caro, Tinha os né? Eu vendedores também de não Barça, cheguei. lembra? Aham. Os caras saíam com... Eram 20 livros, 40 livros, não lembro, né? E isso era um mercadaço, né? Como Não? também tinha vendedor de Bíblia, né? Me lembro que tinha. Tinha o vendedor de Barça. Vendedor de Barça. Isso aí. E o dicionário Aurélio, lembra dele? Aham. Não, e a Barça era caríssima, né? Porque ela era por letra também, né? Eu não me lembro da ABCD. Barça, eu não tive nem contato com ela. Eu ia na biblioteca pública, às vezes, fazer alguma pesquisa, mas como eu era meio maluco, não conseguia me concentrar, nunca fazia pesquisa nenhuma e copiava de alguém, né? Era mais fácil. Mas esse era o jogo na época, né? Agora, é engraçado a gente pensar nisso, né? Porque eu me lembro que, e acho que até meus filhos, o Gabriel e a Júlia, precisavam levar um dicionário para aula. Ok, é importante saber usar um dicionário, né? Mas se eu quero saber o que ele fala na palavra, o ChatGPT me responde na hora. E em vários idiomas, em vários modelos, em várias formas. Inclusive a maneira como eu devo falar. Entendeu? Então, não preciso mais folhear. Exatamente, acho que a gente digitalizou praticamente grande parte do próprio conhecimento em si, né? As pessoas me pedem também, mas isso não vai substituir muitas vai acabar com o emprego e tal.
Sim, o computador acabou com a máquina de datilografia, né? Então vai ter muita transformação. Cabe agora às pessoas se adaptarem a essa transformação, né? Da mesma forma que muitas funções. Acabei de falar agora, né? Transcrição. Cara, isso não precisa mais, é automático. Da mesma forma que essas funções vão acabar sendo substituídas por tecnologia, eu nem falo por IA, eu falo por tecnologia, outras tantas virão. Exatamente. E aí entramos num assunto que envolve uma parceira nossa, a Dell Technologies, Sim. dentro desse universo de inteligência artificial. Tu comentou antes ali, a Dell tem o AI Factory, acho que é uma das únicas fábricas, ou a única fábrica de inteligência artificial no mundo, né? Em parceria com a NVIDIA. E, e nós somos grandes parceiros da, da Dell aqui no Brasil, na América Latina e com a Perfil Global praticamente ali o mundo todo. E o que tu hoje valida dentro do universo da Dell para a questão da inteligência artificial? E melhor do que falar sobre o produto, é falar sobre o que isso pode ajudar. Aí a gente pode citar desde pequenas empresas que utilizam, que podem ter uma workstation, por exemplo, a grandes instituições que podem ter um HPC de inteligência artificial para certos processos. E vamos dar um exemplo, a medicina. É importante nós deixar bem claro que a Dell é a nosso principal parceiro de tecnologia. Então é ela que desenvolve o hardware, na grande maioria das vezes. E junto com outras parcerias que nós temos, a gente integra várias soluções. Aqui a gente pode citar, por exemplo, Dell com SUSE, onde a gente tem lá uma suíte de segurança já preparada para IA. A SUSE a gente tem virtualização, tem várias ferramentas lá para virtualizar, e depois a gente pode tocar um pouco no assunto da questão de Broadcom, que a gente acabou de falar. A gente tem, enfim, infinitas soluções que a gente pode estar desenvolvendo aqui com a Dell. A Dell, especificamente, ela tem essa iniciativa de iFactory e é uma aproximação de várias frentes, junto com a NVIDIA, com o hardware que ela desenvolve, aí tem a AMD e tem a Intel embarcado nisso também, com o processamento, a NVIDIA como GPU, como processamento de dados de pesquisa, de dados mais distribuídos, enfim, né? E a gente tem Microsoft, tem isso que eu falei da SUSE, tem, sei lá, infinitos outros players envolvidos e os desenvolvedores, que a gente chama de ESV, né? Que são os que fazem a programação das personalizações de LLM, e tem estruturas para apresentar, inclusive na Dell, para clientes que tiverem interesse, querem conhecer como a Dell aplica IA na esteira de produção delas. Fica o convite para a gente marcar uma visita à fábrica da Dell em Hortolândia, é muito legal, eu já estive lá com clientes. Eles têm hoje toda a qualidade da Dell passa por um Video Analytics, que é uma IA, e que diz quando tá ou não está legal a montagem do equipamento, por exemplo. Então, reduziu drasticamente problemas de montagem de equipamento, problemas de retorno, problemas de garantia. Isso é dinheiro no bolso do Michael, nosso amigo Michael Dell. Quem sabe ele é o cara. Então, isso está dentro das empresas, mas não precisa estar nos Estados Unidos para ter isso. Pode estar aqui do nosso lado. A indústria pode fazer isso agora, não amanhã. Amanhã já é tarde, é agora. Quem esperar para amanhã, ok. As novas aquisições da máquina, por isso que é legal falar sobre indústria, né? Porque a gente fala de indústria 2.0, a gente já está na 4.0 agora. O que é a indústria 4.0? Ou se não for a 4.0, vai ser a 5.0. A inteligência artificial vai estar nas máquinas. As máquinas que vocês têm nas vossas empresas, elas vão ser todas elas obsoletas e vai existir equipamentos com inteligência artificial. Para quê? Quando eu ponho a minha peça de um lado, quando ela sai do outro, ela já vai ser monitorada pela inteligência artificial para dizer, cara, essa peça está certa, está no tamanho certo, está dentro da qualidade que eu preciso. Olha quanto eu vou reduzir a minha cadeia de problemas. Entregar uma peça com defeito hoje numa montadora de carro, tu perde o contrato com eles. Tem uma puta multa, né? Tu vai atrasar uma esteira de produção, porque é tudo em just in time, né? A produção. E quantas peças a menos, ou quanto matéria-prima eu deixo de perder com isso, ou quanto dinheiro eu economizo com fretes, ou quantas pessoas a menos eu tenho
para fazer trabalhos burocráticos e que eu possa botar num trabalho de inteligência. E aí a IA é a transformação. Eu até voltei um pouco no tema aqui, exatamente para dizer o seguinte: para quem está com medo de perder o emprego, é bom que tenha mesmo. Mas é a grande oportunidade da tua vida de sair daquele mesmice, daquele salário talvez que você não te agrada para algo maior, para transformar a tua vida. Esse é o momento. Não Eu, espera para amanhã, amanhã já era. eu acho que vai chegar um momento que se tu não tiver especialização em inteligência artificial em algum tipo das inteligências artificiais, eu acho que se tu não tiver no teu currículo hoje, vai ser pauta para tipo assim, não, isso aí não contrato mais. A inteligência artificial, ela é como a internet. Ou eu até vou fazer uma analogia mais simples. Ela é como a televisão. Todo mundo sabe como ligar uma TV hoje. No passado era no botãozinho e ela trocava os canaizinhos. Para quem não sabe, o passado meu era assim, né? Não tinha controle remoto. Hoje a gente liga com controle remoto e sabe trocar canal. A inteligência artificial vai ser isso. A pessoa vai nascer inserida. Como os nossos filhos, né, nasceram, foram se adaptando com o tablet, né? Uhum. A Júlia, minha filha mais nova, por exemplo, ela nasceu com o telefone na mão. A primeira coisa que ela fez foi passar o dedo no telefone e depois chamar de pai. Essa é a realidade. Isso não... Ah, mas tem que deixar a criança distante da... Sim, óbvio, tem que monitorar. Existem várias ferramentas, inclusive o iPhone tem um controle paternal que eu posso limitar e ainda faço isso até hoje. Minha filha tem 13 anos e eu controlo isso. Mas cerceada a tecnologia, não existe isso. Essa criança vai virar uma pessoa fora da realidade atual. Exatamente. Eu também tenho amigos meus que dizem, eu não tenho mídia social. Porque mídia social é muito... Tóxica. Ou as pessoas se fazem, ou as pessoas querem só aparecer. O que a gente está fazendo aqui hoje é contar um pouco da nossa história, é contar um pouco da empresa, é fazer propaganda, marketing. É ali que está o mundo hoje, é na mídia social. Exatamente. Cada um que está assistindo a gente, quanto tempo passa olhando o TikTok, passando o dedo no LinkedIn, passando o dedo no Instagram, alguns com o Facebook, né, que é um pouquinho... O primeiro, né? Sim. Depois o Orkut, ele que Ele bombou, que né? proliferou, né? Eu conheço o Orkut também, cara. Então, eu acho que as questões das redes sociais, ela é uma limitação muito do nosso cérebro, né? A gente sabe o quanto a gente pode intoxicar ele com aquilo ou que a gente pode controlar aquilo. E deixar aquilo ser saudável também, né? Assim como tu falou, tu não vai privar dos teus filhos de poder utilizar a tecnologia. Eles são digitais, cara. É que nem tirar eles agora do... Entendeu? Tirar eles desse mundo e colocar no outro. As mudanças, elas são naturais da vida. Acho que todo mundo tá aí para evoluir. O problema é que agora as coisas são muito rápidas, né? É um fato e não tem o que fazer. Mas a gente voltando a falar da Dell, então, eu acho que é legal a gente comentar o seguinte: os equipamentos que a Dell tem desenvolvido agora, o novo rebrand dela com os novos notebooks, os novos desktops. A gente não tem mais lá o Latitude, não tem mais o Optiplex. Isso até gerou um certo impacto no mercado, porque são nomes que estavam... A Dell é uma das maiores empresas de venda para o mercado corporativo, né? Então dá um impacto. Mas a grande vantagem é que a gente está com equipamentos novos agora, que são chamados de Dell Pro e Dell Pro Max. São 3 produtos em linha. Dell Pro Max são as linhas premium da Dell, incluindo as workstations, que lá dentro tem as GPUs, sempre modernas. Mas o principal conceito disso é que todos esses equipamentos hoje eles estão preparados para rodar IA nativamente. Então tem aceleradores de inteligência artificial lá dentro. Os novos processadores da Intel, Core Ultra, por exemplo, eles já têm GPU e NPU no próprio pastilha, no próprio processador, que acelera o desenvolvimento e o trabalho de IA. Então, aquela atividade que precisa consumir do processador tem algo específico que vai fazer. Nada mais é do que isso, entende? Hoje existem dados tratados que são tratados lá dentro. A AMD, que entrou nesse portfólio, tem processadores específicos para rodar inteligência artificial. A verdade é que para rodar o ChatGPT a gente não precisa de nada assim extraordinário, mas quanto mais recursos a gente tem, mais rápido a nossa vida se torna. E quanto mais rápido a gente consegue fazer o nosso trabalho, antes a gente vai para casa, vai curtir a vida e ser feliz. Exatamente. O que eu adoto como conceito de vida hoje. O que trouxe esse novo momento da inteligência artificial no meu dia a dia?
É bem verdade que eu ocupei o resto do tempo com muitas outras atividades, né? Aham. Mas é tempo. Eu consigo fazer muito mais coisas ao mesmo tempo. O que sobra mais tempo ou para mim fazer focar em um novo empreendimento, focar em uma nova estratégia, ou ir para casa, sentar no sofá e assistir uma série que eu gosto. Não tem problema nenhum. Aliás, quem assiste Netflix, ela é forrada de inteligência artificial para te mostrar o que você quer ver. Então, é esse bastidor aí que é o bacana a gente conversar, né? Que as pessoas não veem isso. Nós estamos acostumados a ver os bastidores desse universo, né? E é onde as pessoas às vezes só não clicar no botão, etc e tal. As pessoas não têm noção que, por exemplo, para fazer isso, não é simplesmente rodar um chat GPT. Lá atrás, aquele equipamento, provavelmente tinha alguns servidores, algumas dezenas de servidores XE9680, com 8 GPUs H200, No mínimo, né? rodando cada uma delas, com um consumo de energia gigantesca, e a Perfil é especialista nessa área, tanto para fazer essa dimensão, o dimensionamento desse equipamento, para a indústria, para o professor, para o pesquisador, para o Estado, para os órgãos Federais, federais. municipais. Não é nem nesse sentido, digo assim, para as autarquias de justiça, porque Ah, hoje a inteligência artificial nossa. ela acelera demais a análise de processos. Para análise tributária, como foi no Cefaz, um caso recente que a gente contou, a gente é especialista nessa área. Nós não somos um especialista porque nós sabemos mais do que os outros, não. É porque a gente tem parcerias com a NVIDIA, é porque a gente tem especialista dentro da Intel, da Dell, e é ali que a gente vai para o cliente para levar a solução. A gente está junto com esses caras. Então, a gente não conversa aquilo que a gente acha que é o melhor ou aquilo que é bom só para nós. Uhum. Um momento em que a gente vai para uma reunião dessas e lá dentro tem a NVIDIA. Todo mundo sabe que hoje a IA bombou por causa da Sim. NVIDIA, né? A NVIDIA é um nome hoje que talvez ele é mais conhecido que Microsoft, mais conhecido do que a Apple, né? Porque o momento deles é fantástico, né? Tá Quem sendo, né? comprou algumas ações hoje são todos milionários dentro da NVIDIA. Aham. Os funcionários da NVIDIA ganham, né? Então tem... Isso é uma diferença do mercado americano e que o Brasil deveria aprender, mas não aprende. Eu sempre digo que nós somos o país do futuro, né? Mas esse futuro nunca chega. Mas voltando ao nosso conceito aqui, quando eu vou com a NVIDIA, que é ela que desenvolve isso, a conversa não é sobre qual servidor, é sobre qual solução. Tu vives comigo? Vamos falar sobre o que tu falou ontem do evento da Apple. O que foi o evento da Apple ontem? Ele falou sobre produto? Ele não falou sobre produto, ele falou sobre o que aquele negócio ajuda na sua vida. Os relatos das pessoas que precisaram de um funcionamento de um Apple Watch para achar uma emergência, eles usam esse tipo de visão, né? Não é o produto em si, o que o produto serve. Por isso que eu também sou muito contra toda essa manipulação, essa ideia de, como fala, regulamentação de mídias, porque eu acho que a gente tem que ter uma legislação madura para isso, né? Porque uma vez em que a gente tem crianças envolvidas na internet, sendo abusadas, isso aí já existe a lei hoje. Isso é crime, ponto. Mas olha o quanto a tecnologia pode ajudar as pessoas. Os caras com um infarto e o Apple Watch chamando a emergência. Eu não sei como no Brasil funciona, porque eu, graças a Deus, nunca tive um infarto e não conheço ninguém que teve, né? E não queremos saber. Mas eu vou contar uma história para vocês. Um dia eu fui fazer um concerto em casa, numa lareira que eu, enfim... Quando foi instalado, não deixou um acesso específico para mim acessar um ventilador forçado que tem. E aí eu disse, eu vou entrar aqui nesse buraquinho, de cabeça para baixo, entro aqui embaixo, vou tirar esse negócio fora, vou desligar ele, porque tava fazendo barulho, né? Tava roncando. E eu entrei de cabeça para baixo, só que eu me encalhei naquele buraco, entendeu? Fiquei encalhado. E aí eu pedi ajuda pra Gi, pra me ajudar, minha esposa, né? Só pra me segurar, me poder fazer a força com os braços, porque, graças a Deus, ainda tenho me exercito, então eu tenho força. E aí o telefone sentiu que eu estava em apuros e chamou a SOS, chamou a polícia. Sozinho? Chamou a polícia, eu estava aqui, alô, o que está acontecendo? Eu disse, ué, que diabo é esse, né? Quer dizer, não era nada de grave, mas era uma situação de emergência, viu? Eu tive essa experiência. Que legal. O Apple Watch fez isso. Funciona, então. No iPhone, no Apple Watch, enfim, no dispositivo, eu estou falando deles porque eu uso, eu não sei o resto como funciona. Eu sofri um acidente e entrei em um estado de coma, por exemplo. Como é que o cara vai saber o que ele pode dar para mim? Ele vai abrir
meu app Saúde, vai ver o que eu sou alérgico, se eu sou alérgico a alguma coisa, o que eu tomei da última vez, se eu posso ou não posso fazer alguma coisa. É. Isso é tecnologia. É isso aí. O que a Apple mostrou ontem, Nando, é exatamente aquilo que eu sempre falo no nosso dia a dia na empresa. O produto é irrelevante, é a solução que conta. É óbvio que eles fizeram a propaganda, mostraram tudo que fazia, depois davam um nome aos bois, né? Aham. Esse é o Apple. E quanto custa lá no final, né? Esse é o AirPod Pro 3 que agora tem inteligência artificial. Tu vai Aham. pra China, o cara fala em chinês, tu escuta em português, tu responde em português, tu entende em chinês, desde que ele tenha o Apple Watch Aham. 3, ou então ele lê na tua tela o que tá falando. Isso é tecnologia. Isso é Não, inteligência artificial. e falando agora da inteligência artificial com a Dell especificamente, o bem que esse tipo de solução e produto, falando-se assim, traz para as pessoas, né? Qual que é o bem que traz para as pessoas? Tô te ligando. Eu ia ver se estava funcionando o que eu tava falando. Eu acho que eu não ativei certo, cara. Mas esse caso por exemplo, assim, a gente tem um supercomputador que hoje ele trabalha em prol do clima no Brasil. Não dá para pegar o Brasil como exemplo, né? Vamos Aham. pegar o INPE como exemplo, né? Eles têm supercomputadores, alguns com inteligência artificial, Sim. que já trabalham em prol da, em prol da comunidade com relação ao clima, etc e tal. Uhum. Eu acredito, posso estar falando uma bobagem especificamente, mais ou menos sem fundamento, mas pode ser que não só o INPE especificamente, mas esses supercomputadores, isso é um fato certo, é o que nos avisa sobre um alerta. O Rio Grande do Sul passou por enchentes nesses últimos anos e agora nós temos ali, cada vez que passa 2 dias chovendo, ele já avisa, ó, alerta de... O primeiro HPC que a gente vendeu foi no... Eu esqueci o nome agora do órgão no Paraná. Foi o primeiro HPC que a gente vendeu em 2012 para análise de clima, que era feito nesse órgão estadual desse estado. Eu esqueci o nome agora do... Isso que é ligado ao Paraná. Uhum. Então, veja quanto tempo a tecnologia está fazendo coisas boas pra gente, né? Ah, muito tempo. E esse link que é o que faz a gente sentir o quanto isso é necessário, né? Sem dúvida. Eu também queria deixar uma mensagem bem importante, né? Quando a gente vai comprar tecnologia, ou quando a gente vai comprar um computador para o nosso escritório, ou quando a gente vai comprar um servidor para o nosso data center para rodar um ERP, pode ser SAP, pode ser TOTS, pode ser qualquer outro, a gente não compra preço nessas horas. As pessoas ainda compram o preço. Só que um computador ruim na mão de uma pessoa produtiva vai tornar a pessoa improdutiva. É, E como é difícil explicar isso para as pessoas, né? é um fato. Hoje a gente está reestruturando a perfil em business units, né? Hoje a gente tem então a nossa business unit de governo, que é a unidade de negócio, né? Traduzindo para português. A nossa unidade de negócios americana, né? Internacional, que é onde tu lidera. Uhum. A gente tem a nossa unidade de negócio para empresas privadas. Inclusive tem novidades, cara, nós vamos ter que ter um tempo só para falar sobre isso, porque vai ser muito legal o que a gente está falando sobre isso. E tem uma unidade de negócio de expansão que está também em processo de desenvolvimento, que essa eu não posso falar nada ainda, porque É no sigilo. é sigiloso nosso ainda em termos de estratégia. Então, cada uma dessas áreas tem uma estratégia específica. Por que a gente precisa fazer esse compartimento dentro da empresa? Porque cada uma dessas áreas elas têm uma demanda, uma necessidade ou uma solução específica. Quando falava do INPE, por exemplo, é outra forma de approach, é outra negociação. O INPE não vai fazer compra pelo mais barato, ele vai fazer compra pelo mais Mais eficiente, eficiente. pela Exatamente. solução que entrega de fato um ROI para ele. Exatamente. Claro que todas essas business units também têm a ver com outros fatores de gestão que daí, né? Mas é isso que eu quero contar para ti, para nós, para os nossos ouvintes. É isso que conta. Só que essa prática que é feita dentro dessa instituição que é o INPE, que, enfim, é um centro de pesquisa fantástico no Brasil, né? É um Instituto Nacional de Pesquisa. Uhum.
Essa é a tradução, Isso né? mesmo. Então, para ter uma noção do tamanho, as soluções que... É praticamente o centro de ciência e tecnologia do país, né? Exatamente. Acho que é isso, né? Quando a gente vê empresas como essas focando nisso e crescendo, por que as nossas empresas acabam comprando mais barato naquilo que mais é importante? Hoje não existe nada que a gente faça no nosso dia a dia que não é um computador. Estou defendendo o meu, sim. Esse é o fato. Algum médico consegue marcar uma consulta na agenda hoje em dia? Alguém liga para ti? Talvez os mais velhos, né? Mas É verdade. alguém da nossa idade ainda liga para o médico marcar consulta? Se tu não tem um WhatsApp na tua empresa, É, no teu consultório, eu não vou consultar contigo. é fato. Sabe a única coisa que até hoje ainda me incomoda é telefone tocando. E A saber que a pessoa me gente passou. ligar sabendo que pode me mandar uma mensagem, eu vou responder para ele com aquela calma que eu preciso responder na hora que eu tiver com aquele momento bom para fazer a resposta. E isso lá na empresa foi um período de discussão lá atrás, né? Pô, mas o WhatsApp tira atenção, é mídia social e não sei o quê. Eu disse, cara, se eu tiver que botar um fire, eu prefiro trocar a pessoa do que cercear as pessoas de informação, de contato. E hoje tudo é via WhatsApp. A nossa comunicação é via WhatsApp. E pensar que a gente viveu nessa constante evolução, né, da década de 80 até hoje, tudo que veio depois e a adaptação que a gente tem que fazer, que a gente falou dos nossos filhos, eles foram praticamente, nasceram na era digital, mas a gente não, a gente veio da analógica e da analógica digital. Sim. E depois, né? É que a gente passa por isso também, porque quando a gente mandava tudo lá atrás por telex, talvez, né? Código Morse, telex, fax. Depois a gente foi pro e-mail, o telefone foi se inserindo nisso para conversar. Cara, poucas pessoas que tinham. Eu me lembro que essa semana, olha que engraçado isso, cara. 2 semanas atrás a Júlia me pediu assim, eu acho que é importante algumas coisas do governo ter, né? Por exemplo, a gente tava batendo papo, a Júlia tem 13 anos, então ela tá começando a entender esse universo, né? Por que tanto discutem, toda hora estão discutindo, direita, esquerda, centro e meio, sobe e desce, vai para um lado, vai para o outro. Aí ela me comentando sobre essa questão de governo, né? Eu disse para ela, sim, Júlia, é verdade, mas vou te contar uma história então da CRT. Quase ninguém aqui vai lembrar. Acho que a gente está muito mais num papo, como é que nostálgico aqui hoje do que é tecnologia. verdade. A CRT era a Companhia Rio-Grandense de Telecomunicação. Quando fizeram a privatização dessa empresa, tudo bem que nós estamos começando a entrar na era do telefone celular, enfim, normal que as coisas evoluem, hoje seja tão comum. Mas essa super empresa que dava comunicação a todos, tinha orelhão em tudo que era canto, tinha que pagar para usar o orelhão. Hoje a gente fala pelo lado de graça. Então, tinha que pagar. Por isso que eu acredito muito que o governo tem 3 grandes princípios: saúde, educação e segurança. O resto tudo ele não tem que se envolver. Ele não é capaz, ele não tem... E olha que a gente vende para governo. O que eu estou dizendo aqui é que eu tô acabando com 60% do meu mercado, que eu ganho dinheiro pra caramba hoje. Sim. Indo contra o meu negócio. Mas aí eu comprei o meu primeiro telefone, demorou 2 anos para esse telefone, paguei R$ 1.700 em 1998, uma linha telefônica 973 253 era o número do telefone, eu nunca esqueci. Depois virou 9973, depois aí, agora eu tô nesse já, eu não vou falar qual que é, porque já não atendo quem liga agora, imagina quem vai querer me ligar, não vai perder o tempo, né? É isso que eu tava querendo dizer, cara, isso é ineficiência, né? Como é que tu vai cercear a pessoa de ter telecomunicação? Era isso que aconteceu no passado. Hoje não, hoje a comunicação ela tá disponível o tempo todo. E aí a gente tem que amadurecer. Então eu falei agora do consultório. Cara, é isso, não tem WhatsApp? Talvez é por isso que não tá dando negócio, não tá dando dinheiro. É verdade. Tu é um arquiteto. Como é que tu não vai ter uma workstation Pro Max na tua empresa? O teu trabalho depende disso para te fazer a renderização, para te fazer o projeto. Aí às vezes eu vejo, pô, o cara tem uma maquininha montada com uma outra placa Xing Ling, nem sei o que é, aquilo não tem suporte, não tem garantia. Cara, tá ali, ó. Eu não vendo, se a pessoa me pede, não, pra ti é isso aqui. Não tem o que fazer, entendeu, Nando? Então, às vezes a gente joga tão limpo que isso acaba sendo contra o nosso próprio negócio, né, Nando? É verdade.
Acho que tu aprendeu, né? Tem visto isso, eu né? acho que a honestidade que a gente fala das coisas, ela é fundamental para o nosso dia a dia, né? E eu acho que é uma coisa que tem que ser falada, né? Pois é, Nando, e tu tá trabalhando comigo já há um bom tempo agora, muito mais focado no comercial, porque até antes tu tinha todo aquele conceito do marketing da Perfil, né? Mas hoje a gente tá botando a mão naquilo que é mais importante. Quando eu te falo, cara, esse negócio ele vai ser para realmente trazer prosperidade ou só É. para gastar o nosso dinheiro? Porque o governo, quando compra algo com o imposto. Uhum. E ele precisa fazer bom uso daquilo. Então, por isso que a gente falou, mas na prática, Nando, é o seguinte: quando você conversar com a Perfil, por trás da gente tem grandes empresas como a Dell, uma das maiores do mundo, a Nvidia, a maior do mundo nesse momento. A gente tem Microsoft, terceira maior do mundo. Não sei se está atrás ou na frente da Apple já. Nós temos grandes referências ao nosso lado, né? Grandes referências como a Apple é uma referência para a gente, né? Em Uhum. termos de qualidade de entrega de produto, de imagem e tudo mais. Mas essas são empresas que a gente trabalha diretamente. Aí tem a Intel, tem a AMD. Aí nós temos, enfim, não é qualquer empresa que está te atendendo quando nós estamos falando contigo. A gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que está falando. E a gente não vai fazer aquilo que não vai funcionar. A gente vai dimensionar da melhor maneira possível. E aí a gente entra no liquid cooling, né? Aí entra num universo que é tão comum lá fora. Eu digo lá fora ali, Estados Unidos, Ásia, Uhum. parte da Europa. E para nós é uma coisa que está começando, né? Tá começando atrasadíssima. Atrasadíssimo. Porque o fato é que eu tive uma conversa uma vez também com o pessoal da Dell. A Dell ainda não tem disponibilidade de 100% desse produto aqui no Brasil, né? Tem algumas integrações e tal. E aí diz assim, mas para valer a pena tem que ter 127 GPUs para começar a valer a pena Liquid Cooling. Realmente, Liquid Cooling é para uma grande iFactory, né? Ou Uhum. para um grande HPC. Mas tem um outro ponto por trás disso, cara. Se a gente consegue refrigerar com menor custo, a gente gasta menos energia elétrica e a gente está tendo um ganho para o meio ambiente. Então, toda vez que a gente está olhando para isso, não é simplesmente porque eu sei também que alguns pesquisadores talvez tenham a intenção de ser o revolucionário, fui o Uhum. primeiro a Uhum. montar. E, de fato, não tem necessidade daquilo existir naquele momento. Mas ninguém faz uma coisa para começar agora e o ano que vem joga tudo fora e começa de novo. Então, Uhum. é a longo prazo. Coloca o sistema de liquid cooling, enfim, lá tem vários modelos, tem CDU, tem Essa é Deus. É. CDUs e tem outros modelos que eu nunca lembro os nomes, né? Sim. Mas tem um lado da eficiência energética. Exatamente. O Liquid Cooling ele tem uma. Existe já existe um parâmetro hoje de uma sobrecarga elétrica para a quantidade de data center que tem e vão ter, e vai ter no caso. E o liquid cooling ele é uma saída, se tu for parar para analisar. Porque ele Sim. diminui a carga energética que puxa um data center comum, né? Existem vários liquid coolers, existe o liquid cooling convencionais com CDU, né, que é o mais simples, que é com plug and play de duas É. mangueirinhas, uma entrada e uma saída de Direct água, né, liquid cooling chama. direct liquid cooling. Existe o por imersão, que, ok, ali é uma coisa acho que muito mais, talvez para Bem high-end. um HPC da Petro, alguma coisa assim, talvez faça sentido. Mas a É. grande maioria, o Direct, ele resolve tudo, né? Resolve tudo, né? Então a gente está preparado para isso também. Temos parceiros para isso. Agora mais do que nunca. Mais do que Hoje nunca. A saiu gente mais informações aí pra gente tá está ampliando aumentando isso. o portfólio, né? Legal. A gente tem olhado com extrema cautela toda essa bagunça que está acontecendo aí entre Estados Unidos e Brasil e sanções e tudo mais. A gente está também olhando para o mercado chinês, está trazendo novidades de lá, então a gente não vai deixar o mercado sem atendimento, pelo contrário, a gente... enfim, não vou entrar em detalhes aqui porque já entra em estratégias corporativas, mas a gente É. está super bem preparado, né, Nuno? É, Super bem preparado mesmo. exatamente. Eu acho que dentro de aquilo que tu comentou, dentro de um universo de esquerda, de direita, de centro, de vai para um lado, vai para o outro, né? Uhum. A gente está focado no que é melhor para o nosso país, né? O que a gente pode fazer para o nosso país de melhor, né?
Ali é uma discussão que, assim, eu cansei, sabe? É o país do futuro e a gente, melhor fazer o nosso trabalho e esquecer, Exato. porque, infelizmente, a política, ela vem, vai e volta e continua, mais ou menos que nem a poupança Bamerinos, para quem nunca ouviu, né? Eu me lembrei dela agora. O tempo passa, o tempo voa e a gente fica numa boa, né? É Mais isso ou aí, menos a isso, né? poupança Bamerinos Continua sempre numa fica numa boa. boa, é isso aí. Então, não é que a gente fica numa boa, mas a gente está sempre trabalhando que nem maluco aí para tem as oportunidades. Então, eu acho que é isso. A gente realmente não tem que olhar, não tem que é importante. Política faz parte da nossa vida, mas nós temos que se preocupar mais em fazer o nosso dinheiro do que ganhar o nosso dinheiro. Nos preocuparmos mais em depender do nosso trabalho do que depender do governo. Ah, com certeza. Ali acho que a gente sai dessa discussão que não vai levar a lugar algum e a gente aprende a voltar melhor. Exatamente. Penso eu. Posso estar totalmente maluco, mas eu penso assim. Eu acho que se torna uma doença quando você excede todos os limites de, sei lá, não sei o que colocar. Eu digo, eu acho que a política ela tem que ser estudada e avaliada, ela não tem que ser levada como uma religião, Claro. né? Não, e nesse ponto a gente trabalha muito a partidário, nosso foco aqui é fazer o negócio Exatamente. acontecer, né? Então, de novo, quando você tiver necessidade de tecnologia, só não conte com a Perfil para você comprar o mais barato. Porque não é o nosso objetivo te vender é te vender o mais certo possível. É te vender algo que tenha valor, que te traga retorno, que você tenha um ROI de fato naquilo que está comprando e que tua empresa prospere, que a tua instituição pública prospere, que tua pesquisa seja mais top que tem e que a gente faça o nosso país crescer e que você aproveite da melhor maneira possível o nosso dinheiro. E aproveitar dinheiro não significa gastar menos, é gastar bem. Exatamente. É o conceito de morar. Tu pode comprar o pior terreno que tem, fazer tua casa lá e tu vai morar no pior lugar a vida inteira. Aham. Ou tu pode construir tua casa no melhor terreno, que talvez é o mais caro, mas vale a pena abrir mão de algum conforto da casa para estar no melhor lugar, para tua família. Que é onde você vai ter algo mais permanente, né? Se puder casar os dois, ótimo. Mas eu acho que num conceito de prioridade, a gente hoje deve escolher estar no melhor lugar. Mais seguro, mais confortável, aonde a gente se sente mais feliz. Vamos falar sobre a Proxmox. Tu tem alguma ideia? São parceiros novos, a Proxmox, a Suzy. E também falar, talvez, sobre a VMware? Vamos lá. Bom, acho que vamos começando falando da VMware. A gente foi parceiro da VMware por muitos anos. Por que a VMware se perdeu nesse universo aí? Conta pra gente um pouquinho. Depois que a VMware foi adquirida pela Broadcom, a grande verdade é que a Broadcom fez uma bagunça gigantesca com a VMware, mudou a forma de licenciamento, mudou de ideia várias vezes durante esse caminho. A gente tinha uma cotação hoje, amanhã não valia mais, amanhã já era mais caro, outra semana não tinha mais valor, aí aquele software não tinha mais sentido para a VMware vender, então largou de mão o cliente. E dentro desse conceito, tudo aquilo que eu falei até agora, dentro desse conceito, para mim o que mais me importa é o meu cliente, não é a minha parceira. Minha parceira tem que ser parceira minha, é importante nossas parcerias, mas ela não pode me pôr em uma situação desagradável com o nosso cliente. E é aí que nós inserimos no nosso portfólio a Proxmox, a Suzy. Também a Canonical faz parte desse portfólio, né? Ela também tem soluções que acabam sendo Ubuntu, Canonical Ubuntu, né? E aí entrou essas parceiras. Por quê? Porque chegou um momento em que a nossa parceria, o modelo como a Broadcom estava trabalhando, não faz sentido. E como eu conheço a Broadcom, e a Broadcom é uma empresa que extrai valor do produto dela, me preocupa como vai ser o futuro da VMware, porque pelo que eu vi até hoje, o desenvolvimento dos produtos que ela comprou, como o CA e outras marcas, simplesmente sumiram no mercado. E a gente tem uma base grande de VMware implementada. E aí, então, a gente está trabalhando, foi atrás hoje, então, da parceria com a Proxmox. É uma solução muito, muito, muito usada hoje no mercado de governo, muito bem difundida. Ela é super acessível, ela atende super bem uma faixa de clientes com necessidades específicas
de virtualização, que está iniciando aí o mundo de containers, né? Enfim, ela atende extremamente bem a esse mercado e ela é simples de licenciar e extremamente barato e nós temos suporte para isso. Importante lembrar e comentar que tudo aquilo que a gente vende, e ali a gente pode ir para soluções high, né? BGFS, pode falar aqui de liquid cooling, pode falar aqui de qualquer outra solução, nós temos profissionais dentro de casa para fazer a pré-venda e a implementação. Exatamente. Mas não é a implementação, deixa eu ver como é que eu faço aqui, primeira vez que eu vou fazer. Não, são profissionais certificados, com experiência. Então, a segurança total. E parceiros incríveis, né? Então, não é assim um amador. Na área de pesquisa, os próprios pesquisadores, nós temos parcerias com vários que fazem o trabalho junto conosco. Então, pode contar conosco aí que não é qualquer negócio. Então, quando a gente fala de Proxmox, esse é o lance. A SUSE já é uma suite de software mais robusta, que é exatamente para substituir aquela linha mais complexa, né, que o VMware prometia fazer, vSAN e tudo mais, que ela faz. Hoje sim, eu nem sei mais como é que tá, porque eu acabei... nós decidimos fazer esse drive na empresa e a VMware não faz mais parte do nosso pacote de ofertas. Hoje, por exemplo, com o SUSE, com o Rancher, que é a suite de softwares mais high-end da SUSE, cara, faz o que precisa ser feito por 1/3 do valor da VMware. Na minha opinião, com melhor capacidade, é referência em containers, em containerização de plataforma. Isso já está difundido e vai crescer muito, e esse universo de virtualização está nesse patamar, nesse ponto. Eu não sou especialista para falar nisso. Podemos até abordar esse tema num próximo podcast aqui, num próximo Perfilcast com um especialista dessa área. Ela é 50% do valor da solução de OpenShift com Red Hat. E, de novo, na minha visão, atende melhor que Red Hat. E é isso. Eu acho que a gente escolheu os melhores. Estamos com os melhores e não só com os melhores. Aqui sim a gente está te oferecendo o que é de melhor no mercado por um preço realmente bom. Justo, né? Tem de mais barato? Pode ser que tenha. Tem de mais caro? Tem. O mais caro faz sentido? Bom, pode ser alguma aplicação até que sim. Mas na grande maioria, esse mais caro é só dinheiro jogado fora. Bom, é que é diferente também quando tu pega uma empresa como o SUSE, que já está aí no mercado há, sei lá, 40 anos, né? 50 anos. E quando tu vai falar de hardware, né? Porque hardware tem várias situações adversas aí no meio. Tem a qualidade da placa, daqui a pouco o equipamento é muito bonito, mas a qualidade da placa X, ou da peça Y, ou da... Eu vou dar um exemplo muito simples. A gente compra um notebook. Alguém já se preocupou em olhar qual que é a classe do disco? Do NVMe que está lá dentro? Ou do SSD, sei lá? Se eu comprar uma máquina extraordinária, com i7, ou com Core i7 agora, ou com AMD Pro 7, comprar ela com 64 GB de memória, e eu tiver lá um classe 25, eu tenho uma droga no disco que vai ter gargalo. O que é isso aí? Assim, na prática. A performance de gravação e leitura. Vou dar um exemplo, Sim. não é a realidade, tá? Mas enquanto um lê em 1 segundo 1 megabyte e grava 500 kbytes em 1 milissegundo, o outro faz isso em metade do tempo ou menos. Isso é performance. Não é o processador que dá performance, são os acessórios que tem lá dentro. Por que o Apple é tão rápido? Porque tudo que está lá dentro é o que tem de melhor. Só o que tem de melhor. É por isso que custa o que custa. Por isso que custa mais. É por isso que a máquina dura 5, 6, 7 anos. Sim. É por isso que se eu compro um XPS da Dell, eu vou pagar 12 mil, eu vou trabalhar com ele 5 anos. E vou ter pena de tirar ele, porque eu cheguei a gastar a tecla dele. Puta, que legal, vou gastar mais um pouco, porque ele continua funcionando. É por isso que se eu comprar um notebook de R$ 2.500, eu vou jogar ele fora ano que vem, porque ele quebrou a tela. Aí valeu a pena? 2.500, 5 anos, 12, aí eu comprei status. É como eu quero chegar no meu cliente, como eu quero me apresentar para o meu time fazendo uma reunião na mesa, com um tijolão preto ou com uma máquina bonita. Eu sou um executivo ou eu sou um carregador de peso? Tecnologia também é moda. A gente vê o conceito, além da máquina, falando de Apple, é a moda, né?
Não, Virou uma moda, né? e nesse mundo de desktops e notebooks, eu posso dizer para ti, e a gente, né, hoje está extremamente fechado com a Dell e não tem por que abrir. Servidores da Dell é a nossa principal fornecedora. A gente tem uma conversa hoje também alternativa com empresas da China, enfim, para um mercado específico, né? Sim. Especialmente para uma produção aí específica de liquid cooling e de salvaguarda, né? Uhum. Mas ali nosso portfólio é com Dell, nosso go-to-market com Dell. Quando a gente vai para a linha de software, então a gente tem Nutanix, tem SUSE, tem Proxmox, a gente tem Microsoft, nós temos Vim. Pô, Vim dispensa comentários, é uma das maiores do mundo hoje em termos de proteção de dados. Uhum. Todas essas empresas têm proteção de dados, isso que é importante comentar. Nós temos Commvault, né? Aí nós temos no Data Center a Hitachi, nós temos Pure, nós temos... São só marcas de ponta, cara, não tem meio termo. A Dell tem um portfólio muito bacana, o PowerScale da Dell é referência, o ECS da Dell é referência no mercado, nós temos a Exagrid, para uma linha mais high-end de backup, de appliance, nós temos parceiro com a PC, para energia, para segurança, para dados. A PC que é a Schneider, né? A grande Electric, Schneider, mas né? ela é conhecida como a PC como no a PC mundo de data center, né? Data center. Bom, enfim, é uma infinidade de parceiros. Só tem parceiro de ponta. Não tem parceiro mais ou menos, né? Falando nisso, até uma novidade que a gente está trazendo junto da Schneider hoje é o Liquid Cooling. Então, A gente está trazendo isso. Está chegando agora para o Brasil que eles não tinham, né? Está chegando agora para o Brasil e a Perfil Global foi a primeira a absorver o mercado internacional com a Schneider para fazer a importação desses produtos de Liquid Cooling com instalação no Brasil, mão de obra brasileira e garantia da Schneider Brasil. Excelente. A gente está que nem a Apple, cheio de novidade agora. É verdade. A Perfil, inclusive, hoje ela tem toda... A Perfil Global está nos Estados Unidos e exporta para o Brasil. A Perfil Company tem toda a documentação necessária para importação. Inclusive, agora a gente está liberando mais algumas unidades nossas de filiais, né? Uhum. Para ter os incentivos fiscais e ser mais competitivo ainda. Então, o produto não está no Brasil, não tem no Brasil, a gente traz para o Brasil. Se não tiver licença de importação, a gente cria licença de importação. Lá fora, a própria Kites é um exemplo de parceria que nós estamos fomentando para ter essa disponibilidade de produtos, né? Porque a gente, hoje, no mercado de pesquisa e desenvolvimento, em alguns casos, a gente sofre muita concorrência com marcas de menor, que não tem garantia no Brasil. Exatamente. A gente tem a possibilidade também com a Kites, porém, a gente faz a oferta de possível serviço oficial aqui no Brasil. Exatamente. Então, para a pessoa não ficar desassistido, para o professor, pesquisador não ficar desassistido. Coisa que depende de como você compra hoje de uma marca supermarket, por exemplo. Se não for via positivo, não tem garantia. Exatamente. A pessoa vai assumir, a revenda vai assumir. Nós não, nós estamos entregando uma solução em que há uma solidariedade do fabricante. Nando, obrigado pela oportunidade da gente bater um papo aqui. Acho que essa mediação é que faz o papo acontecer. Eu não sei se foi exatamente o teu objetivo em marketing para a gente bater papo, né? 100%. Mas espero que seja óbvio, vai ser editado, né? Porque ficou extenso, mas espero que seja um conteúdo bacana para quem está assistindo. Não é um conteúdo só de tecnologia, é um conteúdo também de vida, né? De empreendedorismo. Para as pessoas investirem. Eu sou um cara entusiasta do empreendedorismo. Até a gente tem que fazer um podcast falando só sobre isso, né? Se eu puder ajudar uma pessoa que está assistindo aqui, uma só, a sair da zona de conforto dela. Porque quando a gente está na zona de conforto, tem alguma coisa errada. A sair da zona de conforto, a crescer, se desenvolver dentro da própria empresa que ela está, ou até mesmo empreender, abrir o seu próprio negócio, eu cumpri meu papel. Agora, não espere que ter o teu próprio negócio, você vai trabalhar menos. A única diferença é que o suor é teu e o resultado também. É isso aí. Acho que é essa a mensagem final. Ótimo, maravilha. Muito bom a gente poder conversar sobre isso. Atingiu acima de 100% do que era esperado falar sobre. E eu acho que esses conteúdos eles são interessantes para as pessoas que querem se atualizar também, querem entender o processo, querem entender o universo que a gente pode trazer para as pessoas hoje, né? Para que a gente possa agregar. Essa é a palavra, né?
que a gente pode agregar hoje para as pessoas. E é isso, acho que a gente queria te agradecer também pelo tempo. Às vezes é difícil a gente estar nessa conexão, porque tua vida é bem agitada, então eu queria te agradecer por estar aqui, passando também um pouco dessa experiência, falando sobre nossos parceiros, que é muito importante a gente comunicar o espectador com relação a isso. E no nosso próximo material, a gente possa trazer também uma experiência de vida. Até fica o gancho aqui, né? Não, para mim é um prazer falar. Eu não tenho nada a esconder, nada a... Tudo muito sincero, né? Se alguém achou legal, legal. Se alguém não gostou, paciência. Paciência. Assistir outro. A gente não agrada todo tem um mundo, monte né? de conteúdo na internet para as pessoas olharem. É verdade. Agora, se alguém curtiu, né? Bota um likezinho, siga nós nas mídias sociais. Às vezes sou eu que posto, eles não sou, né? É isso aí, é isso aí. Valeu, gente. Tamo junto, abraço.